Olha, eu nunca acreditei na política como profissão, né? Política você faz porque você acredita que tem que contribuir para a melhoria das condições de vida da população em geral, melhorar a vida do país, da cidade, do estado. Acho que é uma obrigação de cada cidadão contribuir com o que puder, até para além das suas possibilidades, sobretudo nas condições do Brasil, de ontem e de hoje. Os desafios são enormes. Então, essa contribuição nunca me furtei a dar, jamais me furtarei a dar. Né? A outra coisa é a política eleitoral. A política eleitoral são circunstâncias. Vamos lembrar que eu participei de 2 eleições só, eu já estou com 54 anos. Eu não sou, nunca fui uma pessoa que focava eleições, que focava eleições. Eu vejo esses políticos mais tradicionais que começam com 20 anos e ficam até o fim da vida disputando a eleição. Nunca foi meu caso. E não será agora que eu vou mudar. Então, na minha opinião, as circunstâncias, a oportunidade política, o fazer sentido de um projeto, é isso que motiva, e não ambição pessoal. Na minha opinião, a ambição pessoal não é política, é outra coisa. Vaidade não é política. Política é você ter uma visão de mundo, né? No caso do Brasil, eu tenho uma certa obsessão pelo combate à desigualdade, que eu acho que no Brasil é escandalosa. Eu não me sinto confortável de viver num país com tantas desigualdades, com tanta falta de oportunidade, tanto descaso. E nesse sentido eu estou sempre disponível. Né? Agora, se você vai liderar um processo a nível local, a nível nacional, isso é outra conjuntura. Você tem que fazer parte de um time que tem uma visão de futuro e colaborar para esse time ganhar o jogo, ganhar o campeonato. O que são duas coisas diferentes. Eu penso que seria muito saudável para a classe política brasileira em geral ter uma visão da política menos interessada nesse sentido mais egoístico do termo, né? Menos interessada, assim, pensar mais. Afinal, a política não é a arte de se doar para uma causa. Eu sempre vi assim. Como é que qual a compatibilidade disso com colocar os seus interesses em primeiro lugar? Não vejo sentido nisso. Acho que o que está acontecendo é que nós temos um candidato que tem 35% a 40% de intenção de voto. E que representa ainda um projeto de Brasil ao qual as pessoas têm identidade. Muita gente quer resgatar um padrão de gestão pública, de desenvolvimento humano que o Lula representa. Então, o fato do Lula se dispor a disputar a eleição faz com que o PT, evidentemente, abrace esse projeto. Né? Não se dispõe a discutir outro. Né? Então, não se trata disso. Se trata de unir forças em torno de uma candidatura que representa um Brasil que deu muito certo. A sintonia é uma coisa também que se constrói no tempo. E nós estamos a um ano da eleição. Muita coisa vai acontecer daqui até lá. Né? O importante é manter uma consciência cívica de que existe um campo que precisa ser reconstruído para disputar em condições de vitória as próximas eleições, até para frear o avanço desse obscurantismo que está tomando conta do país. Tem que botar um freio nesse obscurantismo, que é representado, na minha opinião, pelo governo Temer, mas não só. Já há candidaturas postas que são de extrema-direita, são intolerantes, alimentam um tipo de sentimento que desune, que não une, em torno da saída da crise, em torno de uma agenda necessária de combate às desigualdades, de combate à intolerância. Então eu coloco as coisas nesse plano. Existe a direita, que na minha opinião é antidemocrática, intolerante e promove a desigualdade secular. Existe um centro-direita mais democrático, mais institucional, mais dentro dos conformes da regra do jogo. E existe um campo que está sendo reconstruído
e que pode ser reconstruído em torno do Lula ou de outro candidato, né? Na eventualidade dele não poder concorrer. A nossa crença é de que ele tem toda a condição de concorrer, de disputar a eleição de 2018. Mas o senhor crê nessa possibilidade de reaglutinação ou aglutinação desse campo mais... Se não agora, em algum momento do futuro próximo, porque com o fim da coligação proporcional, não haverá alternativa. Não haverá alternativa porque essa pluralidade de partidos, ela em grande medida é artificial. E ela foi baseada, quase toda ela, na divisão do fundo partidário e nas coligações proporcionais. Então isso que alimentou a fragmentação. A partir do momento que o próprio Congresso definiu que a partir de 2020 não há mais coligação proporcional, 2018 é um ponto de inflexão. A partir dessa data, os partidos vão ter que se reorganizar todos, à luz das novas regras. O que eu presenciei, né, e que eu posso testemunhar, portanto, com um grau pleno de convicção, é de que o Lula tinha pretensões internacionais muito nítidas. O Lula efetivamente acreditava que algumas empresas brasileiras, não da escolha dele, mas vocacionadas por vocação, tinham condições de ampliar a presença do Brasil no exterior. Convicção, sobretudo na América do Sul, diria América Latina até, né? Porque na América Central ele também tinha um olhar cuidadoso para a América Central, América do Sul, África e alguns países do Oriente Médio. O Lula acreditava claramente de que era papel do Estado brasileiro, pelo nosso grau de desenvolvimento, efetivamente ajudar a projetar a presença da indústria brasileira, das empresas brasileiras, às vezes serviço, das empresas brasileiras no exterior. E isso angariou um apoio grande de uma parte da burguesia nacional interessada em atuar fora do Brasil e em estabelecer um papel mais hegemônico do Brasil no cenário internacional. Eu chamei isso no ensaio de subimperialismo, sabe? Uma pretensão subimperial. De dizer o seguinte, o Brasil pode mais do que isso. Não vamos ficar recolhidos aqui no nosso território, que é grande. Nós podemos, para além do nosso território, que já é grande, ampliar a nossa atuação e fazer a diferença no mundo. Isso deu a ele um trânsito junto ao empresariado muito frequente, né? Um trânsito grande junto ao empresariado em geral, sobretudo aqueles que tinham efetivamente a pretensão de atuar fora das fronteiras nacionais. Né? Isso não se confunde com o desejo do presidente, né, de obter pequenas vantagens. Isso me parece uma coisa tão incongruente e que alguém como ele precisasse disso, né? Sendo que, acho que se o Lula fizesse uma reunião de amigos assim pública para ter onde passar o final de semana, 100 pessoas ofereceriam suas casas de praia para o presidente passar. Eu não vejo essa relação mesmo. Né? Entre um presidente que tinha essa visão, né, e o que está sendo discutido sobre o aluguel do apartamento vizinho de R$3.500, R$4.000. Sinceramente, eu não compro essa tese. Eu estou muito solidário aos juristas que, de forma voluntária, 122 juristas que, de forma voluntária, organizaram um livro técnico, né, de análise da sentença condenatória de primeira instância. E é com base na opinião desses, que foram meus professores de direito, que eu acredito que possa ser revertida a sentença. Não é desejo de amigo, é desejo de justiça. Sabe? Porque é óbvio que você quer que os seus amigos, seus parentes estejam salvaguardados, né? Mas ninguém defende impunidade. Eu não defendo a impunidade de ninguém, nem de um filho. Né? Agora, também não defendo injustiça, por razões... Quando eu falo injustiça, é em relação a pessoas de outros partidos que são adversários políticos e que merecem um tratamento justo por parte do Poder Judiciário. Se fala muito da ideia da escolha de campeões nacionais, né? Mais ou menos assim que a crítica acaba
se fazendo entender, né? Houve escolha de campeões nacionais. A minha apreensão é outra. O que eu digo é o seguinte: não vi nenhum industrial brasileiro arrojado e pretensioso que não tenha tido as suas pretensões, no mínimo, analisadas com justiça pelo BNDES. E agora não sou eu que estou dizendo, o presidente do BNDES está dizendo isso, do atual governo. Está dizendo que não houve no BNDES. Tanto é que, que eu saiba, pelo menos, não há acusação contra nenhum funcionário do BNDES. E são muitos comitês de crédito. Muitos. Nós estamos falando de dezenas, talvez mais de uma centena de pessoas que julgam a conveniência de um projeto, do ponto de vista do interesse nacional. Até onde vão as minhas luzes, eu não conheço nenhuma acusação a um funcionário do BNDES. É como se vê em relação a outras empresas estatais. Ou seja, o BNDES era efetivamente um braço de promoção do desenvolvimento da burguesia nacional. E mesmo as declarações recentes do atual presidente do BNDES é de que o BNDES fez um bom negócio ao se associar aos projetos representados pela JIF. O que significa dizer que o banco, e pelos relatórios do Tribunal de Contas, não paira dúvida sobre a legitimidade do que foi patrocinado. Outra coisa é discutir se essa política é certa ou não, se ela foi exagerada ou não. É um outro departamento. Aí você está discutindo política pública, está discutindo corrupção e patrimonialismo. Você está discutindo se convém ao país ter o BNDES. Olha, o mundo tem se dividido, né, de uma forma, não diria uniforme, mas com um grau razoável de regularidade. A crise do neoliberalismo de 2008, fruto da desregulamentação financeira de uma década antes, gerou a crise que nós estamos vivendo. Essa crise que nós estamos vivendo no mundo desenvolvido, Europa e Estados Unidos sobretudo, ensejou a divisão da direita em dois grupos que estão disputando o poder. O neoliberalismo clássico, que é progressista do ponto de vista de valores, e uma aversão ao neoliberalismo, um movimento mais nacionalista, né, mais anti-globalização, né, mais regressivo do ponto de vista de valores, que faz com que os direitos civis regridam 100 ou 200 anos. Relação às mulheres, à comunidade LGBT, a negros, direitos civis de uma maneira geral estão sofrendo uma regressão muito forte no mundo desenvolvido. O Brasil, por incrível que pareça, está criando uma jabuticaba, que é o neoliberalismo regressivo. É o neoliberalismo na economia e a regressividade dos direitos civis. Né? O que eu disse num ensaio é que o PSDB, nas eleições que participou, sobretudo a partir de 2010, mas já em 2006 um pouco, mas 2010 foi um marco, 10, 12, 14, introduziu, na minha opinião, de uma forma até conflitiva com as suas próprias raízes, né, social-democratas, introduziu uma temática, não é problema de introduzir a temática, a forma de introduzir a temática. Questão da mulher, no caso de 2010. O tipo de discussão que foi feita em torno do aborto, de saúde pública, de criminalização. Depois, em 2012, aqui em São Paulo, a invenção sobre kit gay, até a própria denominação, já é em si uma forma de desrespeito, né, ao sofrimento que essas pessoas vivem em função da intolerância. 2014, a questão da maioridade penal. Tudo entrando pela porta, pela tampa da caixa de Pandora, sabe? Começaram a mexer com a caixa de Pandora. E isso aí foi decisão política do PSDB. Foi decisão política introduzir esses temas na agenda nacional da maneira como fizeram. Nada contra discutir, mas da maneira como fizeram. Obviamente que isso fortaleceu um setor que não teria talvez espaço nenhum na política nacional para verbalizar o
o que está sendo hoje comum nas redes sociais, nos programas de TV, né? Essa sem cerimônia desses grupos radicais de extrema-direita, um discurso contra as artes, um discurso contra a tolerância, um discurso contra os direitos humanos, esse discurso todo ganhou fôlego. Porque nós estamos falando de campanhas nacionais. Porque a campanha em São Paulo é nacional. Sim. A cidade de São Paulo, quando disputa para a Prefeitura de São Paulo, é uma campanha nacional. Não tenha dúvida disso. Uhum. Então, 10, 12, 14 foram campanhas muito ruins nesse sentido. Mas o senhor E isso abriu espaço para pessoas que estavam encolhidas em função do avanço da democratização se colocarem contra regras democráticas, a favor de intervenção militar, abriu espaço para isso. Eu acredito que Dória e Bolsonaro representem esse campo mais extremado e, conforme eu disse, com indícios bastante nítidos, né? A relação com a arte, no caso do grafite, no caso dos museus, a relação com a arte é um tópico que precisa ser observado, porque em toda a história da humanidade moderna, a relação com a arte define muito a tua postura política. Porque, em geral, essas pessoas são intolerantes com a arte. Não conseguem entender a arte. Não conseguem entender o nível de liberdade, né, atingido por essas pessoas que estão criando, né, que estão imaginando coisas. Então, a intolerância com o grafite, a intolerância com apresentações em museus, é típico disso. Eu acredito assim, o PT não está no seu pior momento porque todos estão no seu pior momento hoje. Um ano atrás, só o PT estava no seu pior momento, na eleição de 2016. Um ano depois, todos estão no seu pior momento. Mas não está fácil para ninguém, né? O potencial do país é enorme. Isso ninguém nega, todo mundo enxerga. Tanto é, por que tem tanto candidato a presidente? Porque sabem que presidir o Brasil não é qualquer coisa, não é muita coisa. Mas é pela política, com P maiúsculo. Quando eu falo de política, eu estou falando da atividade que um professor exerce dando uma entrevista. A atividade política. Pela política que nós vamos reconstruir o caminho. Hoje nós estamos sem horizonte. Nós vamos reconstruir a partir da política. Dessa desinteressada, vocacionada, dessa política que implica sacrifício pessoal em proveito de um bem maior. Isso que eu estou chamando de política.